Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Teologia. Nós estamos no nosso primeiro módulo de Introdução ao Método Teológico, sempre recordando que é uma matéria que faz parte da Teologia Fundamental. Muito bem, né? Mudar de sujeito. Então, a ideia principal é Cristo, não eu. Né? Cristo, não eu. É assim que a gente pode fazer teologia, se nós entrarmos nesse Cristo que é a igreja, esse sujeito que é a igreja. A igreja, desde o início, teve essa dificuldade. De gente que queria entrar dentro da igreja, mas não queria morrer. Não queria essa mudança de sujeito. Né? Então, nós vamos hoje tratar de dois assuntos, o gnosticismo e o arianismo. O primeiro assunto, o gnosticismo, é uma exemplificação disto que nós vimos na aula passada. Pessoas que quiseram entrar na igreja, mas não quiseram morrer. Pessoas que quiseram entrar na igreja, mas quiseram trazer consigo uma filosofia pagã. O que é o gnosticismo, na verdade? O gnosticismo, na verdade, é uma filosofia pagã que surgiu junto com o cristianismo. Enquanto Jesus pregava lá na Galileia, o gnosticismo foi surgindo em algum lugar, não sabemos exatamente, provavelmente na Mesopotâmia, e assim as duas coisas foram crescendo juntas. Nós não podemos dizer que o gnosticismo é uma heresia. Na verdade, ela é uma mentalidade pagã. O que acontece é que o cristianismo foi criando adeptos. E criando adeptos, fiéis, cristãos, etc., ele começou também a atrair gnósticos. Esses gnósticos, porém, entraram dentro da igreja, mas não quiseram abraçar a igreja, quiseram trazer consigo a sua mentalidade, consigo a sua leitura de mundo. Então, o que eles faziam? Eles entravam dentro da igreja, adotavam a linguagem cristã, parasitavam essa linguagem cristã, colocando dentro um conteúdo que não era deles. Logo, a igreja enfrentou essa dificuldade. Enfrentando essa dificuldade, os bispos viram que os fiéis estavam sendo seduzidos por esses sabichões, por esse pessoal filosófico, etc. e tal, e tiveram que dar uma resposta. Um dos grandes bispos, grandes teólogos da igreja, que deram essa resposta é Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon, ele viveu na passagem do século II para o século III. E Héreses. Essa obra, graças a Deus, está traduzida para o português, publicada pela Paulus, e eu quero ler. E hoje gostaríamos de continuar a falar daquele artigo da fé que é a criação. Nós falamos de Deus como Criador a partir de uma abordagem racional, ou seja, da luz natural da razão. Agora vamos falar daquilo que é a revelação da fé. Bom, veja, em primeiríssimo lugar, é importante nós entendermos que o conceito de criação, criação do nada, é um conceito que nós poderíamos acessar racionalmente, mas na verdade, é um conceito que foi revelado. Deixa eu explicar para você. O que é criar? Criar quer dizer o seguinte: quando você faz uma coisa, você tem aqui uma matéria-prima. Essa matéria-prima, ela já existe, vamos supor que seja uma massinha de modelar. E aí você vai, a partir dessa matéria-prima, você, que é o cara que vai confeccionar a coisa, sei lá, faz uma árvore, vamos supor. Você vai lá e faz uma esculturazinha de uma árvore, de uma vaca, de uma casa, de uma pessoa humana, do que for. Você tem aqui uma matéria e você fez isso. Isto não é criar. Ou seja, a palavra criar, ela se usa para fazer a coisa sem precisar de matéria-prima. Ou seja, aquilo que nós usamos a expressão, é uma criação do nada. Tá? Então, o que é que significa dizer que Deus criou o universo, que Deus criou todas as coisas? Significa dizer que Deus é capaz de causar as coisas sem precisar de uma matéria-prima. Ou seja, sem precisar de uma matéria que ele vai ali confeccionar. Então, isso é importante porque não é assim que pensavam os filósofos gregos antigos. Os filósofos gregos antigos, eles pensavam que existia uma matéria eterna. Essa matéria era caótica. Isso é o caos. E Deus, inteligente, ele pegava deste caos, ele tirava o cosmos. A palavra cosmos quer dizer belo, cosmético, vem desse mesma origem. Cosmos. Do caos, o cosmos. Então quer dizer que, para os gregos antigos, Deus é eterno, a matéria é eterna, e Deus tira desta matéria caótica a criação, entre aspas, mas não é criação de verdade. Ou seja, nós cristãos recebemos essa revelação divina e nós sabemos o seguinte: não havia nada antes, só Deus. Deus é o único eterno. Somente Ele é eterno, somente Deus vivia na sua felicidade infinita. Depois vai ser revelado, nós vamos descobrir, nós não sabíamos antes, mas será revelado, que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo viviam na felicidade infinita, eterna e perfeita, sem precisar de mais nada. Fé, o primeiro dogma que nós temos que crer. Que Deus é Criador do céu e da terra. Ou seja, nós vimos, primeiro, que nós podemos enxergar através da luz natural da razão, sem fé, só com a nossa inteligência, que existe um Deus Criador. Que existe um Deus que é a inteligência que deu origem a esse cosmos, a esse mundo tão harmônico que nós contemplamos. Mas, na aula seguinte, nós aprofundamos mais ainda e enxergamos que não é somente pela luz da razão. Deus nos ajudou. Ele revelou que Ele criou todas as coisas e vimos o que significa criar. Criar a mente e faz parte do credo, é um artigo de fé, que não existe somente um mundo material que você vê. Existe também um mundo invisível que nós não vemos. Vamos falar mais claro? Não existe somente o seu cachorrinho. Existe também o mundo dos anjos, que foi criado por Deus. Tá? Então, nós, cristãos, vemos que existem esses dois mundos. Agora, o problema é o seguinte: você que está aqui, século XXI, você desde pequenininho na escola, te ensinaram que uma coisa é verdadeira se você
levar para o laboratório, se você fizer uma pesquisa, se colocar aquela coisa na balança, se você medir, se você enxergar no microscópio, se você tiver uma experiência sensível, ou seja, empírica, visível, sensível, se for uma coisa material, aquilo lá é sólido, aquilo lá é verdadeiro, aquilo lá existe. Problema. As coisas que existem e que são mais sólidas, digamos assim, mas que são mais consistentes, vamos usar a palavra mais adequada, não são as coisas materiais. O que existe de mais consistente, de mais real, é o invisível. Ou seja, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente fica, aquilo que realmente é eterno, é o invisível. Vejam que isso vai na contramão de tudo aquilo que o mundo moderno professa. Mas por quê? Bom, deixa eu explicar. Veja, se você vai e leva para o laboratório as coisas, tem uma coisa que você pode constatar, não precisa ser nem no laboratório, no seu dia a dia. Tudo aquilo que é sensível, visível, experimentável, empírico, é passageiro. Tá? Até as coisas que parecem muito sólidas, como os metais, eles enferrujam, eles podem se fundir, não é isso? O seu corpo está passando. Os vegetais morrem, os animais padecem, o mundo se esfarela. Mas você pode olhar para o mundo espiritual e ver que no mundo espiritual as coisas não passam. No mundo espiritual as coisas são eternas. Por exemplo, o amor é eterno. Mas veja, quando eu falo de amor, eu não estou falando de uma sensação, de um sentimento, porque isso é passageiro. Aí tem razão o Vinícius de Moraes quando ele diz assim, que o amor seja eterno enquanto dura. Porque de fato, o sentimento é muito passageiro. Hoje você está apaixonado por uma pessoa, amanhã você está com raiva dela. Mas o que eu estou falando aqui é de uma realidade muito mais sublime. Veja, eu estou falando de um querer o bem daquela pessoa, mesmo que isso custe. Essa realidade, ela é espiritual. Ela é invisível. E você só encontra isso no mundo espiritual. O seu cachorrinho, que não tem alma, ele não é capaz de amar. Você é capaz de amar. Então veja só, o que é que nós cremos? Nós cremos nesse mundo visível e invisível. Nós cremos que existe um mundo espiritual. Este mundo espiritual, ele é capaz de duas coisas bem específicas que nós somos capazes. Isso quer dizer que nós temos alma. Nós temos algo em comum com os anjos. Nós somos capazes de conhecer a verdade, coisa que o seu cachorrinho não é capaz, e nós somos capazes de amar. Esse é o mundo espiritual. E isso fica. Porque a verdade é eterna e o amor é para sempre. Agora, além desse mundo espiritual, existe o mundo material. Esse mundo material, claro, nós participamos dele. Não é? Esse mundo material, porém, é muito transitório. Ele é efêmero. A palavra efêmero é uma palavra difícil, mas ela vem do grego e ela diz o seguinte, dura somente um dia. Efêmero quer dizer isso, dura um dia, passa. Né? Como diz a Sagrada Escritura, é como a erva do campo. De manhã ela cresce, de tarde já murchou, fenece. Então, o mundo material, ele é o mundo que pode ser sensível. Tá? Então aí, se ele é sensível, é o que nós chamamos de animal. Ele pode ser vivo, é o que nós chamamos de vegetal. Ou ele pode simplesmente existir inerte, que nós chamamos de mineral. Veja, nós temos em comum com os minerais que somente existem. Nós temos em comum com os vegetais que, nossa, é mais elaboradozinho, ele não somente existe, ele tem vida. Nós temos em comum com os animais que ele não somente existe e tem vida, ele tem sensibilidade, ele sofre, ele tem sede, ele tem sentimentos. São os animais. Mas tudo isso aqui, embora seja bom e bonito, é material e é muito passageiro. Agora nós temos um outro patamar. Nós temos outro nível, que é o mundo invisível. E nesse mundo invisível nós temos coisas que estão em comum, estão em nós também, mas estão em comum com os anjos. E aí nós somos elevados e somos capazes de fazer coisas que os animais não fazem, que os vegetais não fazem e que os minerais não fazem. Nós somos capazes de conhecer a verdade e somos capazes de amar, fazer alianças de amor, coisa que os animais não são capazes. E aqui está o mundo mais importante. Nós, não sei se você conseguiu notar, nós somos um resumo da criação inteira. O ser humano, ele é um microcosmos. Ele é um resumo da criação inteira. Ou seja, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu olho para mim, ser humano, e vejo que eu tenho em mim céu e terra. Porque eu tenho em mim o mundo espiritual, que é a minha alma, eu tenho em mim todo o mundo material, que é o meu corpo. O meu corpo é um resumo do mundo material. A minha alma é um resumo do mundo espiritual. Juntos, corpo e alma são o ser humano como um todo. Nós somos um resumo da criação, nós somos uma maravilha de Deus, uma obra de arte, da bondade desse Deus Criador. Deus abençoe você. Em nome do Pai,